Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias, lição 3 do quarto trimestre 2017. Esta revista, versando sobre as doutrinas fundamentais da Igreja de Cristo. Esta lição, a maravilhosa e inefável graça de Deus, lição 3, direcionado para o dia 15 de outubro de 2017. Estamos com nossos 500 anos de reforma. Texto áureo: porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. 2 Coríntios 4:15. A verdade aplicada à graça é o ato misericordioso de Deus pelo qual Ele oferece salvação e vida eterna a todos os pecadores. Textos de referência: Efésios 1, de 3 a 6. Meu querido irmão que navega aí na internet, vamos tratar de um assaz importante tema, versando sobre a graça. Não há como negar que todos nós somos pecadores. Nossa natureza é corrupta e nossos pensamentos e ações cheios de engano. Porém, louvamos a Deus porque Ele não nos salvou, ou não nos salva por nossas obras, sim por sua graça. Efésios 2, de 8 a 9. Compreendendo a graça de Deus. A graça se refere à bondade de Deus aos homens e demais criaturas. Através dela, aquele que antes habitava em um mundo de trevas e totalmente inimigo, ao projeto divino, passa da condição de perdido a filho de Deus. Então a graça nos coloca num patamar privilegiado de pecadores cheios de defeito. Deus nos propicia o seu favor não merecido e nos coloca num patamar elevado. Vamos ver aqui nesse ponto 1, uma definição bíblica a respeito da graça. A graça é inexplicável, a graça comparada à lei. Uma definição bíblica a respeito da graça. De forma geral, a graça é um favor que não merecemos, é um favor não merecido. A palavra grega utilizada para graça é charis, e era empregada em diferentes aspectos. Era usada para aquilo que causar atração, tal como a graça na aparência ou na fala. Era usada quanto à consideração favorável sentida em relação a uma pessoa. Era usada para significar gratidão, ou usada quanto a um favor. E não é à toa que é um favor não merecido, a graça de Deus. Era usada adverbialmente em frases como por amor a alguma coisa. Porém, a graça só assumiu seu significado pleno com a vinda de Cristo. O seu sacrifício é a graça propriamente dita, 2 Coríntios 8 e 9. Quando recebida pelo cristão, ela governa a sua vida espiritual, compondo favor sobre favor. Ela capacita, fortalece e controla todas as fases da vida. 2 Coríntios 8, de 6 a 7, Efésios 4, 29, 2 Tessalonicenses 2 e 16 e 2 Timóteo 2 e 1. Então, é um favor não merecido. A definição de graça. Deus nos oferece algo que nós não merecemos, e aí nos coloca num patamar privilegiado sem que nós merecêssemos. A graça inexplicável. O estado natural do pecador não o faz merecedor de nada, a não ser do juízo. Então nós não somos merecedores de nada. Nossos pecados abundaram, são sórdidos. Não teríamos condições de merecer nada, sim o juízo. Se Deus nada fizesse pela humanidade, Ele não estaria sendo mal, nem tampouco injusto. Todavia, a Bíblia nos ensina que Deus opera com sua graça mesmo entre os injustos. Mateus 5 e 45. Mesmo não merecendo, mesmo totalmente contrário ao plano de Deus, Ele age com sua graça. Teologicamente, a ação de Deus em abençoar também as pessoas não
regeneradas é identificada como graça comum. Deus tem um projeto especial para com o homem. O seu favor não merecido é a todos. Não há como explicar tal bondade manifesta, deve-se apenas crer e desfrutá-la. Na vida do cristão, a graça provê diversos benefícios, como justificação, que é um aspecto da salvação, Romanos 3:24, capacidade de realizar a obra de Deus, Colossenses 1:29, dignidades e uma nova posição, 2 Pedro 2:5-9, uma eterna herança, Efésios 1:13-14. Então, é inexplicável. Não se pode explicar com palavras a profundidade da graça do Senhor. Deus agindo com o seu favor não merecido ao homem. É, portanto, uma coisa maravilhosa. Não se dá para explicar. Por mais que se tente com palavras, não se consegue conotar na sua forma plena. A graça comparada à lei. Bom, é algo totalmente contrário. A lei foi a revelação de Deus para Israel acerca de como manter o relacionamento com Deus. Esta lei que Deus impôs mostrou a santidade do Senhor, a imperfeição do seu povo e a necessidade de um Salvador. Simplesmente. Assim se expressou Agostinho. A lei foi concedida por Deus para que busquemos a graça, e a graça nos é oferecida para que possamos cumprir a lei. A lei nos conduz a Cristo para crermos nele. Gálatas 3:23-24. Como escreveu o apóstolo Paulo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todos aqueles que creem. Romanos 10:4. O mesmo Deus que nos pede algo também nos capacita a realizá-lo. 2 Coríntios 3:5. Pois bem, meu querido irmão, a graça comparada à lei. A lei apenas ela mostra que nós somos incapazes de realizar algo, de sermos semelhantes a Deus, porque Deus é santo. Mostra apenas a profundidade da santidade de Deus, o que é Deus e como nós estamos tão distantes por leis e princípios milimetricamente estabelecidos, nós não chegaríamos a porto algum, não estaríamos desfrutando de uma tão grande salvação. Mas a graça é que nos dá o ensejo de entrar nas mansões celestiais, porque é um favor que não merecemos. Então ela se contrapõe à lei. Apenas a lei nos mostra como um espelho o que somos e como nós estamos muito aquém de Deus. Porém, a graça nos oportuniza a salvação eterna. No segundo ponto, o mover da graça na vida cristã. Em Tito 2:11-12, encontramos que a graça de Deus se manifesta para trazer salvação e para nos ensinar a viver neste mundo. Assim, a graça divina nos acompanha ao longo de toda a caminhada cristã. Este favor não merecido de Deus está conosco ao longo de toda a nossa vida, nossa trajetória cristã. E ela se move em nossa vida, na nossa vida cristã. Vamos ver aqui, a graça nos ensina, a graça nos fortalece, a graça nos capacita para o serviço. Então a graça nos ensina. Interessante notar a ação da graça de Deus entre duas manifestações divinas. Se há manifestado Tito 2:11 e aguardando o aparecimento, a manifestação, Tito 2:13. Assim, carecemos desta graça para a salvação e para vivermos neste mundo enquanto aguardamos a volta de Jesus Cristo. Após o novo nascimento, a graça salvadora torna-se a graça de um mestre, pois nos instruiu. Bem-aventurados todos os que, tendo iniciado a nova vida em Cristo, tornam-se matriculados na escola da graça, como designou o escritor inglês Ken Atkin em 1888. Pois bem, a graça, ela nos ensina, se há manifestado, e tem as suas nuances interessantes. Ela se há manifestado, e nós vemos esse registro em Tito 2:11,
e aguardando o aparecimento, a manifestação, Tito 2 e 13. O que é isso? Que carecemos desta graça para a salvação e para vivermos neste mundo enquanto aguardamos a volta de Jesus Cristo. Enquanto estamos aqui, precisamos da graça. E no porvir, para chegarmos lá, precisamos da graça. E após o novo nascimento, a graça salvadora torna-se a graça de um mestre, pois nos instruiu. Bem-aventurados todos os que, tendo iniciado a nova vida em Cristo, tornam-se matriculados na escola da graça. Quer dizer, nós estamos matriculados numa escola muito especial, a escola da graça, e vamos aprendendo cada dia, tirando lições. Nesse aprendizado, nós vamos desfrutando desta graça e aguardamos um porto seguro. E para que lá cheguemos, é necessário a graça. A graça nos fortalece. No segundo livro de Timóteo, capítulo 1, o apóstolo Paulo faz menção à prisão, padecimentos e deserção de cristão na Ásia. Eram dias difíceis e trabalhosos. Neste contexto, Paulo escreveu a Timóteo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, 2 Timóteo 2:1. Não importa o que os outros estão pensando, falando ou fazendo. Fortifica-te. Não se trata de sermos fortes em nós mesmos, mas por meio da graça que está em Cristo Jesus. Não encontraremos esta força em nós mesmos, mas em Cristo. O mesmo favor gratuito de Deus que se manifestou para a salvação também intervém para fortalecer-nos e assim podemos prosseguir. Graças ao fortalecimento da graça em nós é que nós vamos prosseguindo, vamos resistindo aos embates. E aqui está a recomendação de Paulo a Timóteo: fortifica-te, pois, na graça. É uma recomendação especial. Ponto 2, 3. A graça nos capacita para o serviço. É importante refletir em Hebreus 12 e 28. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Notemos que a graça de Deus atua nos diversos aspectos da vida cristã: salvação, ensino, fortalecimento, serviço. Não há motivos para sermos inoperantes e nem indiferentes ao serviço cristão. O início do versículo 28 relata que estamos herdando um reino inabalável. Portanto, se formos alcançados por tão grande dádiva divina, temos mais responsabilidades ainda de retermos, perseverarmos e sermos ativos participantes servindo ao Senhor. Então a graça é que nos capacita para o serviço. Não podemos ficar inertes, como seres inoperantes, sem habilidades, sem poder de fogo, sem pegada. Não, porque a graça é que nos capacita para o serviço. E aqui ela não só faz parte da salvação, do ensino, do fortalecimento, mas também nos impulsiona ao serviço. Aleluia! E se trabalhamos e se fazemos algo para Deus, somos gratos a Ele pela sua graça, ou seja, pelo seu favor não merecido a nós. Na última parte, a graça divina e doutrinas estranhas. Há um alerta bíblico, para que não nos deixemos ser levados por doutrinas várias e estranhas. Hebreus 13:9. Para tanto, se faz necessário que busquemos o fortalecimento espiritual por meio da graça de Deus. Ao longo da história da igreja, várias doutrinas sem fundamentação bíblica ou baseadas em distorções do texto bíblico têm surgido. Então, aqui, o autor nos coloca a graça divina e doutrinas estranhas. Quer dizer, sempre tem surgido doutrinas estranhas, doutrinas sem embasamento, que pode nos trazer descaminhos, nos induzir a um encaminhamento indesejável e nos conduzir ao barato. E nós vamos ver aqui o antimonismo, o legalismo, a falta de uso da disciplina na igreja, que o antimonismo e o legalismo, eles são antagônicos, são
diferentes. Aqui nós vamos ver nos subpontos 1, 2 e 3 dessa terceira parte. Antimonismo é um termo de origem grega que significa contra ou ante a lei. Nomos. Trata-se de uma antiga heresia que distorce a doutrina bíblica da graça e dissemina a ideia de que todos os que foram alcançados pela graça de Deus estão livres para viver sem regras ou princípios morais. O apóstolo Paulo refuta esse pensamento em Romanos 6. A manifestação da graça salvadora não é passaporte para continuar vivendo em pecado. Ao contrário, quando a graça domina, ela proporciona vida em Cristo Jesus. Romanos 5 e 1. E a pessoa está morta para o pecado. Romanos 6 e 2. Então, aqui, essa visão de contra a lei e esse pensamento que encaminha essa situação de entendimento estrábico, totalmente estranho à sã doutrina, é uma heresia que distorce a doutrina bíblica da graça e dissemina a ideia de que todos os que foram alcançados pela graça de Deus estão livres para pecar. Quer dizer, pode pecar agora, porque a graça de Deus é um favor não merecido, então eu posso fazer o que bem entendo. E não podemos ter esse entendimento, precisamos estar alerta. Paulo nos coloca aqui, e o comentarista dessa lição, o antimonismo como uma doutrina perigosa, uma forma de pensar estranha, muito perigosa. E o legalismo, que é o contrário do antimonismo, é o oposto do antimonismo. Trata-se de outro extremo, quer dizer, polo norte, polo sul. Extremo nunca é algo interessante. Enfatiza a lei em detrimento da graça, quer dizer, coloca a lei em prejuízo da graça. E aí nós temos as referências em Gálatas 2:16, considera e concentra toda a atenção no comportamento humano, não como resultado da ação da graça de Deus na vida humana, mas como requisito para alcançar mérito diante de Deus, como se fosse necessário completar o processo da salvação. O texto sagrado afirma que a salvação é pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 a 9. Lembramos-nos de Cornélio, que era piedoso, temente a Deus, fazia esmolas, orava a Deus, jejuava, temos registro em Atos 10, de 1 a 2 e 30, porém não era salvo. Atos 11 e 14. Foi preciso Pedro ir ali e entregar um recado de Deus para que ele pudesse alcançar a salvação. Então, estar estribado na lei e querer ser salvo pelos seus próprios méritos não nos leva ao reino celestial. Precisamos da graça, que é o favor não merecido de Deus, para chegarmos lá. A falta de uso da disciplina na igreja. Eis um tema bíblico, mas que não tem sido muito exposto na igreja. Será que há incompatibilidade entre a graça e a disciplina? É a pergunta. São ações excludentes? A sensação é que muitos evitam esse assunto por considerá-lo não apropriado em nossos dias. Contudo, biblicamente a disciplina é um exercício do amor e graça. Hebreus 12, de 1 a 15. A ausência de disciplina pode resultar em alguém abandonar a graça de Deus. Hebreus 12 e 15. A disciplina na igreja visa corrigir para aperfeiçoar o caráter e conduta do discípulo de Cristo. Visa restaurar o faltoso e manter a pureza espiritual, pois contribui para que haja temor na igreja local. Então, faltar disciplina na igreja é muito perigoso. E não é porque o Senhor age com sua graça, que é a favor não merecido, que nós vamos ficar à solta, sem um ordenamento, sem uma disciplina, sem padronização de comportamentos bíblicos. Não. Nós precisamos de estar moldados na palavra de Deus, e o que nos encaminha isso é a disciplina na igreja. Nós temos embasamento bíblico, respaldo bíblico para termos disciplina, e às vezes muito interessante, porque isso pode até, a falta da disciplina pode nos fazer abandonar a graça de Deus até.
Então, há necessidade da disciplina. Meu querido irmão, nesta lição nós vimos o que a graça de Deus é e o que ela é capaz de fazer. Louvemos a Deus por sua superabundante graça que se manifestou em Jesus Cristo para nos trazer salvação, pois não há méritos em nós. Por nosso próprio recurso, não conseguimos satisfazer a justiça divina. Esta graça que nos trouxe salvação também é suficiente para nos sustentar até o dia final. Então, não é pelos nossos méritos próprios, não é por leis, não é pelos nossos esforços que alcançamos a salvação, mas pela graça, a graça inexplicável de Deus, a graça abundante, a graça, favor não merecido a nós de Deus. Vou deixar aqui o questionário, você pode pausar o vídeo e absorver aqui as respostas das perguntas. Que Deus nos abençoe.